E olá a todos vocês, aqui quem vos fala é o Ney, para mais um episódio do nosso PodX, isso mesmo, o nosso Pod Filosofar, o nosso Podcast X. E agora, gente, vamos iniciar um novo ciclo, é uma nova fase que se inicia no X, no nosso Podcast X, que eu sempre quis trazer isso, é o nosso Podcast X, né? E hoje, para iniciar essa nova fase com entrevistas, com bate-papos filosóficos, X, trazemos ela, a incrível, a diva, professora Gilsara. Como vai, professora Gilsara? Obrigada, Ney. Passamos uma boa tarde a todos. Eu estou bem, bem feliz também por conta do convite, né? Não esperava, assim, foi uma surpresa, mas estou muito agradecida. Você é convidada ilustre. Convidada ilustre, é o que eu falei, eu sempre deixei isso bem claro para todo mundo. Desde o primeiro episódio que eu fiz solo, eu falei, não, eu tenho que evoluir isso aqui, e quando eu evoluir isso aqui, eu vou fazer entrevistas. E você sempre esteve na minha mente como a primeira convidada. E eu já queria justamente iniciar sabendo de você, como a sua trajetória, como você chegou até aqui, como você conheceu o X, como é isso pra você, como ele te influencia, sabe? Como é pra você o X? Certo. Vou ser bem sincera pra você e feliz em fazer parte desse seu sonho que a gente vai expandir pro coletivo, na verdade, sim, né? Essa é a ideia. Essa programação toda. E para mim, hoje, a Filosofia X tem uma caminhada, né? Quem me conhece aí sabe que sou uma das representantes da Escola de Jesus em São Paulo, capital, juntamente com o professor Fábio Landim. E a gente tem uma caminhada aí bem bonita, né? De evolução, superação. Eu fui, desde muito nova, religiosa. Eu fui criado em berço evangélico. Então, dentro daquilo que nosso professor Akio fala de verdade relativa. Verdade relativa. Então, a minha verdade era aquela. Era estar dentro do sistema religioso judaico-cristão. E a minha primeira visão de quando eu era praticante dentro daqueles lugares, daqueles ambientes, daquelas igrejas, era como eu não via Deus agindo daquela forma que sempre me passaram. Então eu pensei o seguinte: eu vou para a parte dinâmica da coisa, vou me aproximar das pessoas, né? E para mim hoje, claro, chegando a esse pensamento hoje, essa conclusão, que Deus não interfere do jeito que eles colocam para nós. Ensinam, né? Então eu pensei, eu vou me envolver com as pessoas, eu vou chegar mais perto delas e saber delas o que é de fato a necessidade de cada um. Então eu passei a me envolver com pessoas. E fui de muitas denominações. Fui da Assembleia de Deus, fui da Deus é Amor, da Batista, e cheguei a frequentar a Paz e Vida também. Até a Paz e Vida, nossa. Sim, mas todos esses ambientes eu percebi que faltava algo, né? E dentro disso, claro, era o estudo da Bíblia, da palavra, como a gente dizia quando estávamos lá. Eu pensava, não é possível que não exista um lugar, né, que não nos ensine. Claro que hoje a gente usa a palavra coerência, mas eu não sabia. Não tinha essa percepção, né? Não tinha essa percepção de coerência, né? Que a verdade é a coerência. Como não fui, não encontrei isso dentro das igrejas, então eu fui me envolver com as pessoas. E eu sempre, é aquilo que o professor Akio fala, né? Quem fez no sistema religioso vai fazer na filosofia X também. Exatamente. Porque é o amor ao entender para trabalhar. Então eu me envolvi com pessoas, conheci muitas pessoas.
fui uma das principais dirigentes do Círculo de Oração na Assembleia de Deus. Então, eu já comecei ali a falar e me envolver com um público muito grande. E era com muito amor que eu fazia aquilo. Era com muito prazer, porque não existe algo mais prazeroso do que você ser útil ao outro. Seu né? olho até brilha quando você fala isso. Nossa, porque essa é a minha essência. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido. Esse é o trabalho, né, da Filosofia X, do nosso professor Akel, quando ele traz para nós que o sentido é entender para poder trabalhar. Exatamente. Então, quando esse novo ciclo da Filosofia X que o professor trouxe para nós, em se aproximar, né, das pessoas, das autoridades, tá ali para fora, para poder levar essa visão, né, do amor, do entendimento, do empatar com o outro, me fez lembrar, na verdade, quando você me fez o convite, você falou, traz a sua trajetória, né? Sim, essa é... Nesse bate-papo. Então, eu conheci a Filosofia X exatamente fazendo um trabalho voluntário. Olha só, gente. Ai, meu, tudo conectado. Tudo conectado, né? O professor fala, quer entender o futuro, né? Olhe para o passado. Então, eu entendo hoje o que eu estou fazendo. Porque eu já fazia não dentro desse entendimento, né, estupendo, espetacular, que o professor trouxe para nós, está trazendo, mas dentro da minha verdade relativa. Então, eu me preparei na época, fui fazer curso, né, fiz curso de capelania hospitalar. Uau! Porque eu já trabalhava na área da saúde. Como era tudo muito cansativo dentro da igreja, cansativo que eu falo no requisito de você só está lá, você só está orando, só está pregando. É verdade. E isso repete, e você fica, né, num ciclo. E você não sai daquilo. Eu pensei assim, vou fazer algo diferente. E aí fui me preparar, fiz curso de capelã. E fora do Brasil, o capelã é uma profissão. E muitos são remunerados. Já no Brasil... Quando eu vi, claro que o sentido não era esse, né? Mas eu fui estudar a história profunda do que era, o que é ser um capelão. E por incrível que pareça, Ney, eu era muito religiosa, porque eu seguia aquilo ali, ó. Tipo, até então, nessa época, você já tinha passado por todas essas denominações. Já tinha passado e tinha escolhido. Como eu não encontrei nada em nenhum lugar, eu falei, vou ficar aqui. Mas ainda mantendo aquela curiosidade, aquele desejo de entender a palavra, de entender a Bíblia. Perfeito. Enfim, quando eu cheguei ali no Hospital Tatuapé, eu comecei um trabalho com outro colega que eu acabei conhecendo nesse curso, nessa preparação de trabalho voluntário, né? E eles só deixam andar de 2 em 2, né? 2 em 2, é bom 2. Então eles não iam deixar a gente andar sozinhos. Eu acabei encontrando um personal trainer. Eu pensei, o que esse personal tá fazendo aqui? Personal trainer. Mas a gente vai encontrando mais de nós, né? É verdade. De nós que eu falo, não sou eu replicada, mas pessoas com o mesmo desejo e com o mesmo entendimento. Exatamente. Mas aquilo também foi me cansando. Um certo tempo aquilo me cansou. Aí eu pensei, eu vou parar. E conheci muita gente importante. Conheci uma menina que lutava jiu-jitsu e que ela estava à passagem ali porque ela tinha levado um soco no maxilar. E aí ela estava ali no hospital e aí eu fui ouvir a história dela. Eu acabei sendo, junto com esse meu amigo, fazendo parte do livro dela. É muito bacana quando a gente encontra pessoas assim, porque as pessoas estão ali e pensam, estou doente, né? Será que eu vou para o céu? A preocupação da maioria é essa. A morte, ela é um tabu, né? É um tabu. Eu sempre gostei muito, né? Para mim entender, é claro que hoje a gente já tem um certo entendimento da morte, devido aos graus que o professor Akel,
nos trouxe. Só que era um assunto já me fascinava, né? Porque eu via que todo mundo tinha, né? Alguns tinha, sim. outros ainda têm medo da morte. E aquilo foi me cativando quando eu cheguei na Filosofia X. E voltando à parte do hospital, aquele dia eu falei, ó, é o último dia. Hoje eu vou lá, vou fazer esse trabalho e não vou voltar mais. Porque estava dentro de mim, eu já tinha determinado, tinha desejado e ali eu ia realizar. Neste dia eu conheci o Madison. E a gente brinca até que eu sempre fazia o quarto andar, que era UTI semi-intensiva. Como eu já fazia parte de uma equipe na área da saúde, então eu era autorizada a entrar nessas partes mais críticas. Por quê? Pelo simples fato de eu saber me importar no lugar que não pode encostar no doente, né? Você não pode sentar, porque você está ali carregado de bactérias e você vem da rua. É verdade. Eu não tinha parado para pensar. Então eu tinha essa autorização devido a meu conhecimento e a prática dentro dos hospitais. E aí esse meu amigo falou assim, vamos no 8º andar? Eu falei, no 8º andar? O que ele quer no 8º andar? Eu falei, nossa, eu nunca subi tanto. Agora. E de longe, assim, eu avistei um policial. Eu falei, deve ter algum detento aqui, né? Como eu já havia feito trabalhos em muitos presídios, quando eu fazia parte das igrejas, então eu falei, nossa, agora eu vou pegar um ali, né? Já linkou os pontos. E já linkei os pontos. E foi muito interessante nesse dia, porque o Madison, ele me chamou a atenção dele, a maneira com que eu me importei, com que eu fiz aquela oração. Quando eu vi aquele detento ali preso, né? Tinha um policial fora e o outro lá dentro no quarto com ele. E aí ele estava dormindo, eu acordei, eu falei, ei, acorda aí. Acorde. Tipo assim, né? Enviada por Deus. Na minha cabeça. Na sua cabeça. Dentro da minha verdade relativa. E eu comecei a conversar e uma das minhas frases para aquele rapaz foi o seguinte, que ele estava diante do caminho que ele escolheu. Ele estava colhendo, né, o resultado da escolha que ele fez. Não vim com julgamentos, né, mas quis colocar ali para ele, ó, oi, né, acorde, enxergue. Acorda. Isso daqui é resultado das suas escolhas. E já é X antes do X, gente. É o entendimento, a gente percebe que é o entendimento, né? E tem muitas pessoas que chegam e falam assim, professora Gilsara, eu já era X quando eu cheguei na escola. E aí vai contar um pouco da sua trajetória, como agia, né, as suas palavras. E realmente, né, a sabedoria, ela faz com que a gente se identifique com quem tem, né, o mesmo pensamento, a mesma intenção, a mesma ideia. Por isso que eu encontrei a Filosofia X naquele dia. E aí o Madison me chamou. Para você ter uma ideia, eu vivia numa caixa assim tão fechada que eu não entendia nem o nome dele. Madison, o que é isso? Tipo, é de comer? É de comer. E eu não entendia. Quando ele me falou da Bíblia Original Codex, foi onde ele me pegou. Porque eu amava estudar. E, nossa, o meu olho, né? Bem, a maioria das pessoas que vêm da igreja, você vai pegá-las, né? Pela Bíblia até. Uhum. E eu comecei a anotar tudo numa caderneta que eu tinha ali, que eu gostava de anotar o nome das pessoas, né? E o andar, que tem aquilo também de você ficar orando pelas pessoas. E foi assim que eu conheci a Filosofia X. Quando eu encontrei o canal do professor no YouTube, na minha cabeça ainda ia acontecer ele ainda ia inaugurar, né, o evento ali com a Bíblia Original Codex. Só que eu estava muito atrasada. Muito atrasada. Isso é o quê? 2017? Só pra gente 2018. Se eu não me engano, depois o pessoal que vai entrar aí, né, com as suas perguntas.
pode até confirmar. Foi em 2018 e eu queria ter ido naquele encontro, mas como eu era nova até na internet, eu não entendia, né, direito como aquilo acontecia. Então eu não sabia que era para entrar no canal, se inscrever, ver ali o ao vivo, né? Até hoje tem gente que ainda sofre com isso. Então, é por isso que a gente compreende, a gente tem essa empatia com as pessoas. Quando elas chegam ali, tipo, Perdida, né? perdida completamente. Então a gente vai dar, é esse o nosso papel ali, né? Dar o norte para as pessoas ali, como começar, o que te mais chama atenção. E foi assim que eu conheci a Filosofia X e fiquei assim. Eu não posso dizer que foi uma explosão porque eu era muito fechada. Ali, né? Mas foi aquilo de entender um pouco como que eu posso passar isso para as pessoas. Eu me sentia perdida. E aí eu comecei a acompanhar, conheci o professor Altair e a Ju. Grande Foram Altair, meus primeiros contatos. A Maria do Carmo, né? Olha só. Foram os meus primeiros contatos. E aí eles foram me direcionando. Conheci pessoas aqui de São Paulo. Não tinha escola em São Paulo. Existia grupo de Instagram não, de WhatsApp. E aí comecei a me contactar com algumas pessoas. Até eu conseguir ir lá na Nave Mãe, a gente fala Nave Mãe, mas era o estúdio do professor lá em Balneário Camboriú. Eu pensei, eu quero conhecê-lo, né? Eu quero conhecer. O professor traz um pouco, né? Um pouco não, bastante disso. Muita aula. Muito. Ele tem muita. Do misticismo, essas fantasiações. Mas na época eu lembro que eu tive exatamente um sonho naquela semana. Que eu me sentava em um determinado lugar e que encontrava um rapaz e que ele estava ali ensinando algumas coisas. Quando eu vi o professor pela primeira vez, eu fiquei impressionada. Porque foi o cara dos meus sonhos. Gente, aí como é que a pessoa não liga os pontos, né? Então, eu tinha muito disso, né? Os sonhos é uma porta. Quem e nunca, hoje né? a gente sabe que é o nosso subconsciente. Tem ali vídeos que ensinam muito sobre isso. Muito bem, vai estar aí na descrição. E foi o que me fascinou muito. Então eu conheci o professor e conheci algumas pessoas, né, lá embaixo que já tinham escolas abertas. Eu fui para me aproximar, para entender do que eu estava querendo fazer parte naquele momento. E eu falei, para eu abrir uma escola, eu preciso ver como o professor faz, para eu poder também fazer. Seguir, em né, o São exemplo. Paulo, E quando eu fui com uma colega, até na época, né? A Escola de Jesus São Paulo Capital foi aberta por 3 mulheres. 3 mulheres, vale lembrar, viu? 3 mulheres. Olha elas aí arrasando, gente. A mulher tem muito disso, Sim. né? Sim. O pouco que ela compreende, ela já coloca em ação. A gente homem precisa ser assim, tá, gente? A gente Isso. precisa, entendeu? Vamos amar, vamos trabalhar, né? Porque senão, Isso. Vai Então, equiparar o jogo. a minha história começou assim, né? Lindo, gente. Indo próximo do professor, vendo, né? Prestando atenção em todos os detalhes, como ele fazia na escola. E aí eu falei, vou abrir a escola. Aí eu pensei, meu Deus, e se chegar 1000 pessoas na minha porta? Aí depois, meu Deus, e agora? Onde eu vou pôr essas pessoas? Realmente. Vem aquele medo. E se as pessoas me perguntar alguma coisa que eu não sei responder? Não tem como contactar o professor de imediato. Sim, né? Verdade. Como que eu vou fazer isso? E, nossa, foi incrível. Estar perto dele e aprender com ele. É muito bom, e trazer para as pessoas o pouco ali que eu entendi. É extraordinário. É minha vida, né? Dá pra É minha perceber. caminhada. Seus olhos, eles literalmente brilham. Eles A minha brilham. caminhada, é minha vida. O que esse homem está fazendo pela É lindo, humanidade gente, é lindo. é para abalar. Pelo menos aqueles que buscam espiritualidade. Os que buscam, verdade. Isso é minha essência. Eu faço parte também. Vocês fazem parte com isso. É a nossa história. A nossa história. É o nosso momento. É a nossa vez, né?
Assim como os Atos dos Apóstolos, Sim, eles sim. tiveram um momento, é a nossa vez, é a nossa oportunidade. Então vamos, né, se unir a ele e fazer história. Deixar registrado, certamente, né, se quando Jesus retornar e se nós não tivermos aqui, se eu não Deixamos história. tiver aqui, e isso é compreensível, certamente nós teremos um capítulo com nosso nome, assim como foi e será. Exatamente. Nós teremos também. Existia um povo, né? Existia um povo chamado X, da filosofia X, cujo fundador era o professor Haeckel, e que eles fizeram isso. E aí vão relatar a nossa história. De que forma que a gente está escrevendo a nossa história. Que lindo, que lindo, professor. Eu vou me emocionar com essa mulher hoje. Tanto é que quando assisto a série The Chosen, percebo muito do Haeckel ali. Muito, tem muito do Haeckel ali. Ele realmente traz essa coisa do cristianismo original mesmo. Você percebe aquela áurea nele assim, ó. Eu senti isso no snooker, né? No campeonato especialíssimo que teve. Ali é impressionante. Você bate o olho assim, você já percebe aquela aura, né? Você sente mesmo. É incrível, gente. É incrível. Pra você, essa transição da sua vida pra entrar no X, teve alguns graus no começo que te assustaram de alguma forma? Óbvio, nossa. Apesar de ter me assustado, depois eu parei pra pensar, eu falei, gente, tem toda a coerência. Eu uso a palavra coerência, mas na época eu não sabia que era coerência. É a dualidade. A dualidade foi algo que me impactou. Olhar para o meu mundo, onde o que me cerca é tudo dual. Tudo dual. Nossa, aquilo, como assim Deus é mau? Pois é, isso é difícil de conceber, né? Quando a gente sai do sistema. Mas para as pessoas que amam, né, amam ler, estudar, quando você olha ali para Deuteronômio, principalmente, 28, que você vê ali as regras, né? Quando você olha para o princípio, na verdade, quando você vê que Moisés, né? Que Deus exigiu dele, ó, todo esse povo aí você tem que matar. Exato. Matar, olha. E usa essa palavra mesmo, é de mandar mesmo, verdade. Então eu vi o quanto Deus é justo. Justo, exatamente. O quanto Deus é justo nas ações do homem. Porque se a vida é feita de escolhas e nós temos que fazer escolha, e pelas escolhas nós colhemos, né? Essa importância da gente enxergar e ver o resultado das nossas escolhas. É como se o professor, na época, falasse assim para mim, ó, só existe 2 caminhos, ou do bem ou do mal. Você escolhe. Então a dualidade foi algo que me quebrou para me ensinar, na verdade. Sim. Porque eu não compreendia, né? Eu não compreendia. A minha história, assim, de vida, na verdade, era um pouco chocante até. Por que eu não entendia também o que ele falava? Porque eu não fui uma pessoa ensinada dentro do ciclo do mundo. Eu tive muita dificuldade em me formar no ensino médio, no ensino fundamental, porque é como aquilo que o professor fala. Tem gente que já vem aqui do lado, tipo assim, na dificuldade. Então eu e minha família, a gente já veio no crivo lá. Já tava no crivo para arrebentar. Então vocês já vão nessa linha que vem para arrebentar, de sofrimento. E quando nós éramos assim muito pequenos, tudo, eu falei já que a gente veio de família assim muito tradicional, né? A pobreza, ela tem essa tendência. Tá vinculado, né? A se unificar, aqueles que vivem dizendo que não é para você ter nada, né? Que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico. Então a gente foi criado com isso. Então quanto mais da pobreza você estava, isso daí é ciclo consciencial. É aquela do é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto, né? Essa também é isso. Então, a gente cresceu nisso
eu tive muitas dificuldades com a minha família, com os meus pais, com meus irmãos, e eu não era inteligente nem sábia, mas o pouco que eu tinha ali, eles se agarravam a mim, né? O pouco que eu tinha. Então, eu nunca tive muito tempo assim, ó, eu tenho que parar para chorar. Eu tenho que parar para sofrer. Tinha essa, né? Não tinha essa, né? Então, até o professor, muitas vezes ele fala para mim, Gil, você criou um escudo, né? Porque você sofreu de repente. Sofreu muito, verdade. Então, você, muitas vezes, né, se fazer muito forte, que não necessariamente precisa. Então a gente acaba criando uma persona, na verdade, né? É um mecanismo de defesa, né? A gente acaba criando. Então, mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Entendeu? É um entendimento que a gente conseguiu hoje, né? Isso, é um ciclo, né? E quando o professor trouxe também Lúcifer, né? O que é Lúcifer? Que é o diabo. Esses graus. Apesar de me impressionar, eu parava para pensar. Eu nunca vi o diabo. Quando o professor traz que a gente vê, na verdade, as ações do homem ruim, né? Que você, com o seu ego na tendência totalmente para a linha, né? Da esquerda, e você pode ser, né? Você pode ser um diabo. Sim. Porque Lúcifer nada tem a ver com o diabo. São dois entendimentos muito diferentes, né? É necessário, até eu falo, se reconhecer como Lúcifer, né? Exato. Para depois você encontrar boa. A consciência de Cristo, legal. Né? Então, é necessário a gente fazer, parar, pensar, analisar. Então, como eu não tive estudo, voltando assim às dificuldades, por isso que muitas vezes eu não entendia, porque eu tive essa dificuldade. Depois, claro, com o tempo passou, eu fui estudar e me qualificar. E ainda penso, hoje falo, nossa, o professor é um poço de sabedoria. Eu falo, nossa, sim, quanto tempo eu demorei para entender. Talvez, existem alguns traumas de infância, né, por você não ter se adaptado ao sistema, sim, sim, ciclo da vida, você acaba não abrindo a sua mente, seu cérebro, para poder entender certas coisas. Mas hoje aí muito mais aberta, né? E eu digo que eu, Gilsara, professora da Escola de Jesus São Paulo Capital, sou aquela mulher que o pouco que entendeu quis praticar, desejou praticar. Isso é lindo, gente. Porque eu tinha essa preocupação, as pessoas vão chegar, vão perguntar o que eu vou... E se eu não souber? E aí o professor fala, aquilo que você não souber, fala que você... E responde depois, que você vai procurar saber. Então, aquilo me encorajou até a abrir a escola. E hoje está aí, né? Começou, né? Comigo, com as minhas amigas. 3 mulheres, vale lembrar, 3 mulheres. 3. Mas hoje, a Escola de Jesus São Paulo Capital, somos nós, né? Exatamente. É a continuação da filosofia X, né? Uma extensão. Então... Depois vem o entendimento. Nada é meu aqui, né? Exatamente. Não é meu, é nosso. Exato, é nosso. Né? Esse espaço é nosso, sabe? Esse espaço da escola, essa consciência da escola, ele é nosso. E cada vez mais chegando pessoas para poder somar, trabalhar, e ali a gente vai separando, cada um pelos seus dons. Exato. E aí chega nos encontros, né? Cada encontro, assim, que é incrível. É algo que, se você se permitir fazer parte, se esforçar, fazer parte, você compreende o que é esses encontros. O que verdade. É estar junto. O que é trocar, né, essa energia incrível. O que é compartilhar? E você consegue compreender. Por que Jesus fazia daquela maneira, naquele tempo, né? Para aquelas pessoas. Aquilo, eu falo que o professor Akel é o revolucionário dos nossos Exatamente. Tempos. É um dos maiores revolucionários do século XXI, professor Akel, certamente, certamente. E eu digo isso com muito orgulho dessa visão, o qual eu faço parte dessa escola, dessa caminhada. E esse novo ciclo, nossa, está nos ensinando muito. Muito. E cada vez que a gente pratica, a gente recebe, né? O entendimento, que na minha concepção é receber
O Espírito Santo é isso. Isso aí, esse é o verdadeiro receber do Espírito Santo, verdade. É receber, começar a estudar, entender, trabalhar e sentir. Sentir, né? O professor fala. Sentir. É no sentir que você se fala, poxa vida, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me uni antes? Por que eu não me dispus antes para poder ser abraçada, né? Ser contaminada até, mas assim, de uma forma positiva, o que a gente está fazendo, o que ele está fazendo, né? E o que a gente se está disponibilizando. Tem muita gente ainda. Tem. A gente precisa, assim, acordar, né? Muita gente, tem muita consciência. Inclusive, no canal do professor mesmo, os canais principais, você encontra aí só 178 mil inscritos, né? Que assusta, né? Você fala, gente, só? Só? Não é possível. Mas a gente tem que levar em consideração, é um número relativamente grande. Muito grande. Porque cada pessoa dessa representa a família. E a família é como um X, né? Exatamente, é isso aí. É como 72. Então, 170 mil pessoas aí, links, né? Pessoas inscritas. Mas isso tá expandido. Tá demais, incrível. É algo assim que cada vez mais. E nesse novo ciclo a gente vai ser assim incontável. O novo ciclo vai nos levar para incontáveis números da grandeza que isso é, como no tempo de Jesus. A gente só conhece Jesus porque é Paulo, né? Se não fosse pedido, Paulo, é verdade, né? Ser impactado ali com aquela visão, né? Com aquele chamado de Deus, né? Diretamente. Então vai ser como foi, sempre vai ser um ciclo, né? Como foi, será. Então o professor também é nessa visão, é nesse espírito. O espírito é o mesmo, só mudou o personagem. Mas o espírito é o mesmo, exatamente. Isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. Inclusive, falando dessas de encontros e tudo mais, que é lindo, é espetacular. A gente vai ter agora a Sinfônica, né? Eu tô aqui... Gente, muito ansioso. Como tá o seu coração pra Sinfônica, gente? O meu coração está na Sinfônica. Total, né? Totalmente. A Sinfônica, se a gente for estudar um pouquinho mais sobre música, né? E os clássicos, as músicas da Filosofia X, que já é uma expansão para nossas consciências. Sim, total. Ela já pega o público de uma forma com que leva ele a pensar, a raciocinar na letra, porque tem música secular aí que como a gente entende, né? Traz essa visão da energia, da física quântica, a gente sabe que faz toda a diferença estar bem sintonizados, né? Está bem alinhado ali. E a música, o professor vai trazer algo para nós ali, ele vai nos alinhar de uma forma que vai nos elevar muito. Total. Vai nos refinar, vai nos lapidar energeticamente falando. Quem gosta de música e entende de música sabe que a música não é meramente só letras de alguém apaixonado ou que está ali de repente sofrendo, não é isso. A música, ela tem um poder de mudar consciencialmente a nossa vibração, nos alinhar. Então o que vai acontecer conosco ali vai ser algo relacionado a isso também, não que eu entenda perfeitamente, só o professor tem essa visão ampla do que vai acontecer, mas o pouco que a gente consegue entender vai ser um alinhamento dos ventos cósmicos. Só de ter combinado de ir cantando no ônibus, gente, isso aí já dá um astral. A gente já sai daqui com 50 pessoas fazendo Claro que a gente não sabe o que vai acontecer lá. Isso vai nos pegar assim de surpresa. A todos. Vai ser algo assim maravilhoso, né? E todos que estão indo, nossa, depois você pode ter certeza. Quem não for. Já está se arrependendo agora. E conseguir visualizar depois, porque o professor vai gravar isso, esse momento para nós. Então, nosso arrependimento é tarde. É tarde. Eu sempre falo assim, ó. E o professor fala também.
quem não vai, vai perder. A gente precisa parar com essa história, com esses vocabulários de dizer assim, ó, eu vou estar aí com você, em espírito. Não, gente, não dá mais, não dá mais. Não dá mais, né? Não dá mais. Esse novo ciclo ainda pede que você esteja realmente. Mais do que nunca. Exatamente. Mais do que nunca, estarmos juntos. Estarmos juntos. Ali em corpo, alma e espírito, né? Com o nosso desejo, com a nossa intenção. Porque quem faz o ambiente, o bom ambiente, é como o professor falou, somos nós. Ali é uma fração da unidade, né? Então o professor traz isso, que Deus, ele interfere quando há a unidade. Então o propósito é o mesmo, o desejo é o mesmo. Então coisas, né, extraordinárias, assim, superficialmente falando, já começaram a acontecer, na verdade. Sim, verdade. Porque depois é interessante a gente fazer isso. Os relatos de o que aconteceu, que você foi na Sinfônica. Você vai ver que cada um tem uma história por trás. Isso é incrível. Você vai ver que o desejo das pessoas, elas mesmas começaram a realizar o desejo que elas achavam que não ia. Muitos pensavam que não ia. E hoje estamos nós aí, né? Vamos encher aquele lugar. Vamos. Vai ter muitas autoridades, né? Principalmente daquela região. E está escrito, eu sempre falo, está escrito do que vai acontecer. Já aconteceu, o professor fala, na temporalidade já aconteceu. Isso é lindo. Então vai ser lindo, vai ser incrível. Reforçando ainda o convite para todos, não fique na dúvida, simplesmente vá, né? Se coloque à disposição do trabalho espiritual, né? Que muitas coisas, e isso é dual, né? Todo evento é dual. As sensações, eu digo, Sim, dentro de nós, né? A gente vem, se enche de alegria e a vida continua, assim, a vida não é? continua. Porque tem gente que pensa, eu vou no encontro, vou na escola, muda, muita coisa muda, né? Mas as dificuldades, a vida continua aí. A vida é a vida. O professor fala, a vida é sobre fazer escolhas, né? Escolhas. É sobre quem quer ensinar e quem quer aprender. Então estamos nesse caminho. Pra mim será um grande momento de aprendizado. Assim, tanto que eu sempre falo, né? A música, pra mim, é a linguagem de Deus. É a linguagem que Deus mais tem pra conversar com o ser humano, também, sabe? É a música. Né? E a matemática, né? Isso, mas aí gera muita confusão. A matemática, eu vou falar da música só. Mas, gente, é incrível. A música Show de Truman, pra mim, ela é a minha música preferida do X. Ela mexe comigo de uma forma assim, ó. Eu fico em loop ouvindo ela. Porque ela é realmente incrível. Eu amo aquela música. Tem alguma música favorita sua do X? Olha, na filosofia X, existe muitas músicas assim que eu falo, nossa, essa daqui me pega. Todas são para Todas evolução são da consciência. E outra coisa, trazer, né, os cobaias. Que é isso? Que música, gente. Gente, meu Deus, aquilo ali aconteceu com a humanidade. É um revelar. Quantos foram? Será que nós, como X, seremos cobaia de algo? Pois é. Né? Para poder estar marcando história também, construir história também. Será que será necessário? O professor sempre fala para a gente ter sabedoria, porque nós não estamos aqui para ser João Batista, né? É verdade. Não vamos perder nossas cabeças. Nossas cabeças à toa. Não à toa. Isso, não à toa. Mas assim, é que cada ciclo, né, cada época existe momentos e momentos. Nós agora estamos em um novo ciclo e a gente precisa compreender cada vez mais o que é esse novo ciclo. Mas cobaias, assim, para mim, me torce por dentro. Porque a gente faz também aquela correlação dos momentos difíceis da nossa vida. Pois é verdade. Que a gente passou. Você fala, poxa, eu também servi de cobaia para alguém. Claro que não nesse nível de impactar como traz a música, mas em alguns momentos a gente faz essa correlação com a nossa vida diária, aquele momento que você fala, nossa, mas me usaram, né? Me usaram para isso. Mas cobaias é algo que mexe comigo, com a minha história de vida,
porque traz essa visão da gente enxergar, né, quem fez o quê e perderam suas vidas por conta do quê. Então verdade. é algo para reflexão profunda também. E tem a nova música, né, que o professor colocou, e tudo ali, na verdade, faz parte da nossa evolução. Então, gostar mais, gostar menos, eu não diria necessariamente assim. Mas é aquilo que faz parte também de você. O que você... Porque a música, quando a gente fala em sentimento, é aquilo que você sente que te move. Que te move, exatamente. Que te move, né? A espiritualidade, muitas vezes, você não sabe distinguir com a linguagem, mas você sabe colocar isso em sensações, em sentimentos. Então, o professor vai escolher uma playlist ali, né? E a gente vai fazer parte desse momento. E a gente, né? Ontem ele estava falando, em certo momento, quando ele estava em um determinado lugar, que ele anotava e ficava olhando tudo. Então, esse é o nosso momento de se entregar. Se entregar. Não que a gente não tenha feito isso, mas mais. Vamos fazer mais? Fazer mais, exatamente. A gente pode fazer mais, né? Sempre, então, sempre. É isso. Que lindo. Ó, Gil, agora eu vou abrir para as perguntas aqui, tá? Não se preocupe, são perguntas tranquilas. Fora o do Wilson, né? Você sabe como ele gosta de sacanear um pouco. O Wilson é nosso crivo também. Um abraço. Inclusive, eu ia mandar naquela hora, eu não mandei o abraço pro Fábio. O Fábio, que eu amo, meu frater Fábio. É uma pessoa, assim, incrível, gente. Assim como todos, né? Então, um abraço aí pro frater Fábio. Deixa eu aqui pegar as perguntinhas. E, nossa, incrível. A sua história é linda, professora. Muito linda. Vamos aqui. Existe mais de mim por aí. Existe mais de nós. Certamente. Só muda os personagens. É mais do mesmo, né? São 72 tipos de pessoas, então você pode ter certeza. Sempre vai ter alguém que se identifica com a sua história. Verdade. Né? Tanto com as tristezas, dificuldades, quanto com as alegrias. Mas é só os personagens que mudam, né? Vai só mudando os personagens, porque é o crivo, né? Aqui é uma escola. É isso, exatamente. Então, se é uma escola e existe determinados graus, né, pra gente se formar. Tem que passar por esses graus. É verdade. Então, o crivo, né, não se pula. Não se pula. Vale lembrar, tá, gente? Não enfrenta. Então, somos todos nós, a humanidade, a alma em comum, passando pelas mesmas coisas, né? Gente, que lindo. Acho que essa aqui até respondeu alguma, mas mesmo assim eu vou perguntar ela. Vou começar com a do Wilson, já para você se livrar disso, tá? Fica bem tranquilo aqui, ó. Sabemos que São Paulo é uma grande capital. Tem alguma estratégia para divulgar o X? Nossa, obrigado, Wilson, né? Mas eu vou te dizer que o teu professor já nos deu essa resposta. Tem uma estratégia, sim. Manda. A estratégia se encontra em Romanos 13. Romanos 13, texto áureo. Referência do nosso professor. Esse novo ciclo nos une a autoridades das nossas cidades. Então, nós estamos fazendo esse caminho já, como fomos orientados, né? Que lindo. E o professor trouxe aí o trabalho deles, o primeiro trabalho de ação voluntária na prática ali, e mutirão, né? Na prática, a gente enxerga, a gente vê e faz o mesmo. Então, porque tem muitas pessoas que não suportam. A espiritualidade nada tem a ver com a política. Ai, gente, se vocês soubessem. Então, Romanos 13 é o que a gente vai começar a fazer, se envolver cada vez mais. Eu já convido aqui, né, todos que fazem parte da Escola de São Paulo Capital, e mesmo as pessoas que nos acompanham de longe, pode se unir, né? A ideia tem uma conferência, os 2 últimos encontros da Conferência de São Paulo, e ali a condição para a gente estar é fazer o cadastro, e a escola, o professor Fábio Landim e todos os organizadores que nos ajudam ali, eles estão ali em prontidão para ajudar a todos vocês. Se inscrevam
e faça gente, se presença inscreve. conosco. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade Exatamente. agora. Porque a gente quer fazer parte também desse novo ciclo, colocar a mão na massa e para fora. O X não é para fora? X, EQK, gente, pra fora, EKK, viu? para fora, Pra né? fora. Para fora, não só que a gente vai usar também aqui a igreja, que a gente vivia no sistema que era só lá dentro. A gente também não pode fazer o mesmo. Exato. Ficar só ali na nossa casa, confortável, muito assistindo fácil, o né? professor todos os dias e, né, não fazer nada. Não é coerente. Verdade. Né? A gente tem que agir de acordo com a coerência. Ele está nos ensinando, a gente tem que ser. Eu já também tive insegurança. Poderia usar até a frase, eu já tive medo. Porque o coração. Mas eu penso, o que o professor iria fazer se ele estivesse aqui? Aí eu fecho os olhos e vou. Aí, vamos lá, né? Coragem. Aí eu penso, se ele obteve. O professor outro dia falou, eu já levei tanto não na cara. Isso vai me treinando, né? Sim, sim. Eu falo que eu sou tipo um preparador de caminho. Aonde eu vou e eu recebo não, eu envio um próximo professor, um próximo organizador, quem sabe ele tem o sim. Não é possível, né? Alguém. Então, é isso, né? Essa é a estratégia. Trazer, de fato, na prática, o que o professor tem nos ensinado. Se envolver com autoridades, estamos acima de partidos, né? Não somos da direita nem da esquerda, mas nós queremos estar com todo aquele que dê oportunidade. Como é que a gente vai conseguir fazer mutirão? Eu escolhi o meu meio ambiente porque eu me espelhei naquilo que o professor fez, né? Perfeito. Lá em Camboriú, com a escola. Então eu falei, eu vou escolher por meio ambiente, pensando, Ney, gente, não dá para construir, como nós falamos, nós fazemos parte do reino. Exato. Como é que vai construir um novo reino? Tem que limpar toda a sujeira, tem que extrair tudo aquilo que é como empecilho, né? Então a gente só dá para construir algo novo quando você esvazia o copo. Exatamente. O professor fala. Então a gente tem que esvaziar a cidade ali, pelo menos aonde nós estamos, esvaziar, limpar, tirar todo o lixo, todo aquele entendimento, né, retrô, que tem gente que não aceita mudar, se revelar, na verdade, não mudar por nada, ideologias que não mudam por nada. Então a gente traz essa evolução consciencial e falar, vamos juntos. Vamos juntos. Você me fez lembrar agora, Ney, o Wilson, com essa pergunta que a gente vai desenvolver no assunto, aquele filme Ainda Estamos Aqui. Ai, nossa, gente. Ainda estamos aqui. O que assistam, eu quero? viu? Eu não quero nem chamar a atenção pro filme, mas eu quero dizer que antes deles trazer essa ideia, esse roteiro, né? Ainda estamos aqui, o professor A que eu já dizia, ei, ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Lá na série Paradise, que série incrível. Que série incrível. Outro dia eu nem soube falar, eu falei, assista a série Paradise. Paradise, essa mesmo. E aí, na série Paradise, o professor, ei, ainda estamos aqui, né? O reino tem que começar aqui. Exato. A gente está ensaiando, de fato, para a gente poder entrar no novo reino. E eu não vou dar spoiler aqui, mas eu já convido a todos, né, que não assistiu Paradise. Quem entendeu que o professor, né, esse novo ciclo, assista Paradise e você vai lembrar, certamente. Nossa, que série. O professor fala, ei, ainda estamos aqui. Se ainda estamos aqui, então vamos trabalhar a humanidade. Somos fundadores do reino. Lógico. Né? Então, que lindo. Tá aí respondido, Wilson. Aqui agora, Bárbara Rosa, ela perguntou, por que tem símbolos de esoterismo? Olha, os símbolos em geral, eu vou dar uma pincelada aqui, e se a Bárbara quiser se aprofundar, ela tem que ir para a Universidade X. Ótimo. X.tv.br, principalmente a série Mossad, que o professor traz todos os significados. Mas os símbolos em si, Ney, Bárbara, né? Bárbara. Débora não, Bárbara. Ele
eles são satanizados até hoje por alguns. Mas quem conhece a sabedoria salomônica sabe cada arquétipo daquele, qual o significado. Porque para além, né, como o professor fala, para além de diabolizar, endemonizar as coisas, você tem que entender. Então, você chega em qualquer denominação, se você for com um símbolo da caveira, um exemplo, Meu Deus. Da estrela de 5 pontas, eu vou te falar, eu entendo porque eu fui do sistema religioso judaico-cristão e, nossa, eu também achava que era coisa do diabo. Só que quando eu entrei na Filosofia X, eu comecei a olhar para o teto da minha igreja. Peraí. Eu falei, que estrela é essa? Peraí. Então, eu fui levado a enxergar aquilo que a todo tempo estava debaixo dos meus olhos ou acima dos meus olhos, para eu poder enxergar a verdade e a coerência dos fatos. Um exemplo, para eles, a caveira é um símbolo do diabo. Muitos acham isso. Que é o rock, quem gosta de rock sabe muito bem. Que a caveira quer dizer, é a morte, meu irmão. E para a humanidade, somos toda todos a humanidade, iguais. somos todos, é símbolo de igualdade que todos nós vamos passar e chegar por isso. Então, para se aprofundar, tem que entrar lá. É só um rápido spoiler, porque não dá tempo. O tempo é curto aqui. Tem que aprofundar. Muito bem, tá aí respondido, Bárbara. Vai lá no x.tv.br e você dá uma olhadinha nas séries, são incríveis, tá? Agora, a Geusine Nogueira, ela perguntou: ficamos velhos, doentes, feios e depois morremos. Qual a explicação para finalizar assim? Então, esse é o ciclo natural da vida. Você nasce, você cresce, é introduzido, né, no ciclo encíclico, tem um grau do professor que vai explicar melhor que eu, tá? E a gente envelhece e morre. E aí, eu sempre vou trazer esse pensamento e esse ensinamento do professor Áquio, que a vida é sobre escolhas. Então, a gente cresce, amadurece e vai fazendo escolhas. Então, a vida é feita de escolhas e estamos aqui para evoluir. Então, para finalizar, se eu quero continuar, se eu desejo continuar, ir para além, né, dessa matéria, então eu tenho que evoluir. Eu quero continuar, mesmo quando eu não estiver aqui em matéria. Aonde eu for introduzida, em qual grau, né, de consciência eu vou estar, eu quero continuar. E o professor, ele tem muitos vídeos que ele fala sobre. Sim, verdade. Essa conclusão, até Paradise explica muito bem. The Mind também ajuda muito. Eu não posso, né? Não dá para trazer tudo, mas assim, do pouco que eu entendi e do que eu estou praticando, é isso que eu posso compartilhar com vocês. Porque se tem uma coisa que eu entendi, isso está dentro de mim e fora, né? Eu espelho isso, é receber, não só para receber. A espiritualidade é sobre, Deus é sobre receber para compartilhar. Exatamente. Né? Dar continuidade uns aos outros. E aí é um efeito dominó. Que lindo, gente, que lindo. É literalmente isso. Somos fundadores, né? Ó, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, a Glória Moraes, ela tá perguntando: quanto tempo a professora Jussara está na Filosofia X? A professora Jussara, Glória, um grande beijo, uma amiga querida, né? A gente sempre se encontra aí nos eventos e vai estar conosco na Sinfônica, né? A professora está desde 2018. Eu saí uma vez. Teve uma disforia? Tive uma disforia. Conta como foi isso aí, agora eu fiquei curioso. Sem muita importância, na verdade, mas qual a analogia que eu faço a isso?
que eu estive como os Gálatas, né? Ah, gente, que lindo. Eu compreendi, desforizei, quis voltar para as velhas práticas e fui, né, consciencialmente sacudida. Ei, né? Que bom, que bom. Leve adiante, não comece no espírito e termine na carne. Mas foi escola também, né? Fui escola, fui aceita Ah, que lindo. de volta pelo nosso professor, né? Fui abraçada por todos da escola aí, né? Também. E o que importa é que estou aqui, né? Juntamente com todos vocês, né? Nessa consciência da filosofia X e continuar o trabalho. Por que eu comento, na verdade? Eu não sou muito adepta a falar da minha saída, não, porque Ah, sim. já foi, né? Já foi. Mas eu quero principalmente chamar a atenção daqueles que de repente saíram, né? Motivos que, se não é um pecado avon, né? Então Pois é. tudo pode ser corrigido. Tudo Então, pode ser muitas corrigido. vezes a pessoa fala, mas eu saí, né? E agora eu estou envergonhada. Tem que ser a vontade, né, de evoluir, tem que estar acima de qualquer sentimento. E o professor sempre recebeu a todos, né? Mesmo saindo e retornando. Sim, sim. E a gente sente esse amor, não é meramente da boca para fora, não. Verdade. A gente sente mesmo, né? O amor que ele sente por nós e ações erradas, né? De repente que a gente tem na vida, só que sempre há momentos, né? Sempre há oportunidade. Se ainda estamos aqui, nós Ainda podemos estamos aqui. né? Fazer novas escolhas e trazer a correção e dar continuidade e se perdoar, né? Principalmente e continuar. Continuar, isso é muito bom. O Gilberto tá mandando um abraço, grande Gilberto, meu frato Gilberto. Quero muito jogar contra ele, entre aspas, né, no snooker. Bornioto também é o cara que eu, meu Deus. Mas o pessoal tá aqui acompanhando a Pan, abraço Pan. Agora, professora, suas considerações finais, né? Olha, primeiro que eu quero agradecer imensamente pelo convite. Eu que agradeço. Imensamente pelo convite. Essa oportunidade de estarmos juntos, né? Estarmos juntos. Não só nós dois aqui, mas estar cada vez mais com a escola, deixar assim meu sentimento para a escola, sabe? De São Paulo, principalmente, porque é onde eu estou inserida, né? Esse amor, assim, que nós temos um pelos outros, de irmãos mesmo. Porque irmãos têm conflitos. Sim, sim. Irmãos brigam, né? Mas logo E tudo se resolve. Certo. E é isso. A espiritualidade é isso, a evolução é isso. Assim, deixar um abraço assim todo especial também para aqueles que estão ao meu lado também, me ajudando ali como organizadores, a própria escola, que muitas vezes não dá para ir. Eu sei que dá para fazer mais, né? A gente poderia fazer mais e a gente vai ter a oportunidade. Então, é isso, o amor das pessoas, o carinho, o respeito que elas têm, sabe, por mim. E me abraçar e me apoiar. E muitas vezes, mesmo não me compreendendo, né? Mas estar ao meu lado, trabalhando também, porque a gente coloca todo e qualquer sentimento abaixo e coloca verdade. A espiritualidade e Deus, né, acima, e o trabalho. Então, se eu pudesse descrever os meus sentimentos que eu tenho, né, pela filosofia X, pelo professor, porque isso nasceu dele, pelas escolas no geral, né, que sempre nos ajuda e a gente aprende muito uns com os outros, principalmente estarmos cada vez mais perto, né, ali da nave mãe, de todas aquelas mulheres, aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado por tudo. A própria escola aqui de São Paulo, eu não encontraria palavras. Vocês sempre vai ver as minhas palavras em ações. Tá? Todas as vezes que a gente estiver juntos, é possível sentir, passar uns para os outros o que a gente gostaria de falar, que muitas vezes
não encontra Falta palavras, é verdade. Sempre vai Verdade. faltar palavras, né? Porque, mas como esse é o jeito da gente se comunicar no mundo, né? Com palavras, mas sempre vai faltar, na verdade. Então, meu amor, meu carinho, né? Minha empatia e também, muitas vezes, ao contrário disso, né? Mas esta compreensão, eu vejo essa compreensão das pessoas comigo, porque o que eu quero e o que nós queremos, o que nós desejamos é chegar aonde? Na estatura de varão perfeito. Assim como Jesus ensinou aqueles da época, assim como Paulo trouxe e assim como nosso professor tem nos ensinado e tem nos inserido cada vez mais nessa consciência de Jesus Cristo e trazendo para nós, ó, faça o que ele fez, né? Faça o que ele fez. Então é isso. Muito feliz aqui de estar com você, com vocês, nosso amor, nosso carinho. Aí a Filosofia X, o que eu falei aqui é só fragmento. É só um fragmento do... Tem muitas pessoas que vocês acompanham aí que elas explanam muito melhor e muito maior o que é a Filosofia X. O nosso professor a gente nem fala porque por favor, né? é o nosso norte, É o né? norte. Ele é o norte para todas as localizações aí e consciencialmente falando. Então é isso. Gente, que lindo. Eu tô muito grato, de verdade, por você ter aceitado o convite. Esse novo ciclo, como eu falei, que se inicia, é nosso. Sempre foi nosso, na verdade. O Podcast X, ele não é algo do Ney, né? Ele é sempre nosso. Desde o primeiro episódio, você pegar lá da primeira temporada, com áudio horroroso, mas tá lá eu falando, bem-vindos ao nosso Podcast X, porque realmente, nós somos os fundadores do reino, né? Então, nós temos que trabalhar juntos, porque o reino é isso, é estar junto. Então, o reino isso que eu sobre quero estar trazer. junto, e a gente certamente poderia fazer com toda a escola. Lindo. Né? Com toda a escola. Já pensou? Não vai caber nesse estúdio. Não, faz um rodízio. Mas é isso, é sair mesmo. É gostoso estar, Sim, sabe? sim, gente. Ao vivo, estar na internet, no YouTube, nessa conexão virtual. Mas a gente precisa trazer cada vez mais para o físico. Exatamente. É o físico que vai nos revelar e nos crivar, nos moldar, né, nos evoluir e lançar nós sempre por um degrau a mais de evolução. Então é isso. É sobre estar juntos. É sobre estar juntos. Porque ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Frase áurea. Professora, muito obrigado, de verdade, mais uma vez. Eu que agradeço. Valquíria, nossa linda aqui, está acompanhando a professora Jussara, tá ali. Muito obrigado por vir, por acompanhar. Eu agradeço muito, de verdade. Isso aqui é uma conquista do X, isso aqui é uma conquista nossa, e é muito bom que você esteja fazendo parte disso. E vamos juntos fazer uma linda história, gente. Estamos criando uma linda história. Deixar isso registrado. Muito obrigado, professora. Imagina. É um prazer, satisfação. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Façamos uma excelente tarde.